Momento do Brinde, com Suzana Varelli. E aí, Suzana? Sonnenberg, Cássia, ouvintes, boa tarde. Boa tarde, Suzana. Suzana Varelli participou de uma degustação de 9 vinhos de safras antigas da Catena, que é aquela vinícola argentina muito conhecida aqui no Brasil. Hoje pela manhã, 9 vinhos diferentes, entre branco e tinto, 3 brancos e 6 tintos. E agora a Suzana vai nos dar as suas impressões, Suzana. É isso aí, Sonnenberg. Hoje foi uma daquelas manhãs que a gente fala a vida no sorri, porque eu tenho plena ciência que não é fácil provar safras antigas, né? A gente, quando o consumidor vai na gôndola e tudo mais, é difícil achar essas safras, mas a Catena está fazendo um trabalho de mostrar que os vinhos dela têm poder de guarda, de longevidade, então até tem alguma outra safra que eles estão trazendo aqui para o Brasil. E eles fizeram hoje cedo uma masterclass chamada Vinhos de Guarda no seu apogeu. Isso significa que o vinho mais antigo que eu provei, a gente está pensando vinhos argentinos e lembrando que a Argentina, por mais que faz vinho há muito tempo, começou na década de 90 um trabalho de fazer vinhos de maior qualidade, de recuperar variedades, de apostar em variedades, e que a Malbec foi uma das que se deu melhor. Então, assim, o mais antigo que eu provei foi um 94, ou seja, uma safra 1994. É um vinho que tem mais de 30 anos na garrafa, que chama Catena Malbec. E naquela época, a Catena, a maioria das vinícolas, argentinas, elas ainda não tinham essa preocupação de ir subindo a cordilheira e procurando vinhos cada vez numa altitude maior, pensando, né, na relação com o nível do mar. Hoje tem vinho argentino que é plantado em vinhedos a quase 1.500 metros do nível do mar, e esse daqui, no caso, era 900 metros, ou seja, ainda não tinha essa questão de subir a montanha, subir a cordilheira procurando... Oi. Desculpe interromper, quanto mais alto, melhor? Quanto mais alto, você tem características que tendem a fazer um vinho melhor. Certo. Né? Então, por exemplo, você tem uma coisa importante no vinho, que é a amplitude térmica. No caso da Argentina, quanto mais alto, você tem uma amplitude térmica maior, que permite que a uva evolua de uma maneira mais devagar e que vá ganhando mais complexidade. Certo. Então, no caso da Argentina, sempre tem exceção em tudo, mas no caso da Argentina, você ir mais alto, você tende a ter um vinho com maior complexidade, e tem um limite nessa altitude, porque se você sobe demais, é frio demais, a uva não consegue amadurecer, e você tem mais risco de geada, você pode perder a safra toda. Então é uma equação, você procura altitude, mas às vezes a altitude pode ser traiçoeira de você não conseguir, né? Melhor você estar num platô um pouco mais abaixo e ter um vinho do que você estar num platô super acima e a uva não amadurecer, você não conseguir fazer seu vinho. Então isso é uma coisa que a gente vê bastante na evolução do vinho argentino. E então, assim, eu provei um 94, que eu gostei bastante, mas assim, você percebe que é um vinho que nos anos seguintes a Argentina foi aprendendo a fazer Malbecs com maior complexidade. Então, apesar de ser interessante, o vinho ainda está vivo na taça, né? Você tem vários aromas de evolução, não foi o melhor vinho que eu degustei. Quando a gente foi nos brancos, o mais antigo que eu provei foi um branco, um Chardonnay 1999. Nossa! Que é interessante você pensar um branco, né? E o branco estava com aquela cor mais dourada, mais, né? Que indica uma coisa de evolução, não tinha tanta fruta, mas e tinha uma untuosidade. Era um vinho que me fez bem feliz. Agora, o que eu mais gostei foi um 16, né? Então, assim, você tem essa questão de ver que o vinho evolui bem, que é o que a Laura Catena, que é quem está promovendo essa degustação, queria mostrar. Mas o que você percebe também é que tem um aprendizado e que esses vinhos de safras mais recentes, eles tendem a evoluir melhor do que esses vinhos de safra mais antiga, porque a gente percebe safra a safra um ganho de complexidade. E era isso que eu queria chamar a atenção do nosso ouvinte. Chamar a atenção para isso, né? Que o vinho argentino, os vinhos do início dos anos 2000 são melhores do que os da década de 90, mostrando que há uma evolução na produção argentina, né? É isso mesmo. E aí a gente tinha para comparar, por exemplo, o vinho que eu mais gostei
Era um vinho, falando de tintos, era um Nicolás Catena Zapata 2021, que aí já não é safra antiga, mas que me faz, como eu consegui provar ele de safras anteriores, me faz perceber que esse vinho ganhou complexidade e daqui a 30 anos esse Nicolás Catena 2021 vai estar muito melhor do que um vinho que foi elaborado na década de 90. Então é legal perceber esse aprendizado, não só da Catena, no caso da Catena, porque foi a degustação que eu participei, mas tem esse ganho de qualidade do vinho argentino que é muito interessante. Suzana Barelli. Obrigado, Suzana. Até a semana. Até, bom final de semana. Até.